Muito bem. Na aula anterior começamos a ver uma aplicação dessas EDOs lineares homogêneas e coeficientes constantes, em exemplos que envolviam sistema mecânico, um carrinho segurado por uma mola, um carrinho segurado por um amortecedor e um sistema de amortecimento. O caso concreto que a gente chegou a fazer foi o caso do carrinho segurado por uma mola, né? Em que a situação é como a que está desenhada aqui, só que o dispositivo, em vez de ser um amortecedor, era uma mola, né? E o carrinho se colocava numa posição x0, então igual a 0, e se soltava, e ele começava a oscilar, né? Se encontrou a equação diferencial, que foi uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes, foi uma boa notícia. Resolvemos a EDO, utilizamos as condições iniciais e chegamos a que a solução vinha dada por essa expressão, com um cosseno de uma constante, aqui, né? Que descreve o que em física é chamado movimento harmônico simples, né? E encontramos o período das oscilações, etc. Né? E eu deixei iniciado o segundo caso de estudo, que é o caso de um carrinho segurado por um amortecedor, né? O dispositivo desta vez é um amortecedor, que a gente desenha aqui graficamente como um pistão, né? E a situação que a gente quer descrever é aquela em que o amortecedor estava inicialmente na posição x igual a 0. Nesse instante, no instante inicial, t igual a 0, foi dada uma martelada para ele. Essa martelada foi tal que o carrinho adquiriu inicialmente a velocidade v0, mas ele estava na posição x igual a 0. E daí ele vai se movimentar sujeito à ação do amortecedor. E aí a gente vê o que acontece daí em diante. Bom, então, se procede de forma similar ao caso anterior da mola, né? Só que em vez de estar participando a mola, como agente que segura o carro, vai estar participando esse amortecedor, né? E aí vai surgir a diferença. Tudo isso a gente começava com um diagrama de forças, né? Colocamos pontualmente, idealizamos pontualmente o carrinho e colocamos as forças que agiam sobre ele, né? Então, tinha aqui no sentido contrário, se colocamos aqui em x positivo, né, vindo para cá, a força do amortecedor segurando, né, se opondo ao movimento, então vem dada da forma c vezes a velocidade. Eu falei na aula anterior que a gente vai modelar a força do amortecedor dessa forma, proporcional à velocidade, né? Que tem alguns experimentos que aprovam esse comportamento, assim, resultados experimentais. E também, bom, vou mencionar só por acréscimo que tem aqui a força do peso, que age verticalmente, né? E a força da normal, que age verticalmente, mas essas duas forças estão balanceadas, não participam no eixo X, e no eixo X não tem mais nenhuma outra força. Não tem atrito com o chão, não tem atrito com o ar, é só essa força do amortecedor. Então, posteriormente, a gente utiliza a segunda lei de Newton, que é a lei física, né? Então, segunda lei de Newton diz que o somatório das forças, neste caso o componente x das forças, é igual à massa vezes a aceleração, componente x, né? As forças horizontais, né? Bom, e nesse diagraminha claramente vemos que a única força horizontal é a força do pistão, do amortecedor, né? E que está agindo no sentido contrário. Portanto, aqui vem um menos c, velocidade, né, é a derivada da posição x dx dt, igual massa vezes a aceleração. E a aceleração instantânea é a segunda derivada de x com respeito a t. E essa é a nossa equação diferencial para x, né?
x de t representa a posição do caído. Muito bem, então só vou arrumar, já é uma EDO linear que vai ficar claro que é homogêneo de coeficientes constantes, só vou dar mais uma arrumadinha, então vou escrever massa de 2x de t2 mais c de x de t igual 0. Isso já seria suficiente para ver que é uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes. Aí, por convenção, vou dividir por m. Então, aqui vai ficar segunda derivada de x de t mais c sobre m de x de t igual 0. Então seria, vou começar a numeração de novo, porque estou usando esta outra aula aqui, equação 1. Esta é a EDO para x de t. Enfatizemos que é uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes. De coeficientes constantes. Que é tudo que a gente pode desejar. Mais simples uma EDO que essa, onde os coeficientes são constantes, a gente não pode pedir mais. Bom, e agora temos que resolver essa EDO junto com essas condições iniciais. É um PVI, problema de valor inicial, que é esta EDO que está aqui, acompanhada destas duas condições iniciais. Vamos continuar aqui em cima. Então, primeira parte. Aqui com a EDO. A gente, para resolver ela, a gente sabe que monta a equação característica associada. Equação característica associada. E qual vai ser essa equação? Por cada ordem de uma derivada que aparece aqui, vai uma potência de R. Então aqui tem D2, então vai um R ao quadrado. Depois tem um coeficiente C sobre M, mais C sobre M. E tem uma primeira derivada, que vai uma potência de R igual a 0. Essa é a equação característica para este problema. Muito bem. Bom, então daqui vão aparecer as duas raízes. Neste caso é mais simples, A gente pode colocar em evidência R, que multiplica R mais C sobre M, igual a 0, onde vem que a primeira raiz é 1 igual a 0, e a segunda raiz vem dada por menos C sobre M. Essas são as raízes. Bom, com isso, deixa eu ver se eu apago aqui. Ou mantenho. Olha, eu vou apagar um pouco assim, vou manter em algum cantinho as condições iniciais. Essas que estão aí, tá? Talvez aqui, ó. X em 0 igual a 0 dx dt em 0 igual a V0, positivo. Tá? São as condições iniciais. Então, aqui, apago as condições iniciais. Estou deixando aqui só o desenho que a gente tinha. Tá? Muito bem. Então, com R1 e R2, a gente pode montar a solução do problema. É um caso em que as duas raízes são reais, Se as duas raízes são reais e são diferentes. É o primeiro caso de todos.
uma vale zero, mas ninguém proibiu que alguma raiz não pudesse ser zero, não é proibido. Então, é simplesmente aí nossa solução. Qual era nosso formato? Nosso formato da solução era C1 exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t. E temos que substituir este R1 e este R2. Né? Então, solução geral da EDO, então coloquemos aqui. Solução geral da EDO. Então, vai x de t igual C1 vezes exponencial de R1t, onde o R1 vale zero. Vou deixar escrito explicitamente, vai ficar e elevado a 0t, que vai dar 1, né? Mas estou seguindo a fórmula geral. Vai ser 2 vezes exponencial de R2, que é negativo, né? Que é menos C sobre mt. Então, esta fórmula vale ouro. Esta é a solução geral da equação diferencial. Né? Vamos colocar algum número. Isso seria, essa foi 1, esta foi 2. Né? E para finalizar a resolução do PBI, é utilizar as condições iniciais que foram mantidas aí nesse cantinho. Né? Então vamos colocar aqui item 3, uso das condições iniciais. X de t avaliado em zero, a gente demanda que ele seja zero, se traduz em condição obedecida pelas constantes C1 e C2, né? E a gente também precisa da expressão da derivada de x, né? Da derivada de x com respeito a t, para a partir dela avaliar ela também em t igual a zero. Né? Então, aqui, digamos, eu também vou colocar quanto à expressão de dx de t. Vamos precisar dela na hora de utilizarmos a segunda condição inicial. A derivada disso, vejam, este é C1 vezes 1. Né? A derivada disso é simplesmente zero. Agora, este outro, né? A derivada deste outro é C2 vezes a exponencial menos CMT vezes a constante que está aqui, né? Porque a derivada é a regra da cadeia. Né? Derivada com respeito a t da exponencial é a exponencial vezes a derivada desse argumento. Então aqui vai um menos c sobre m. Tá? Então agora sim tenho, vou colocar um 3 para esta outra, o 2 é para a solução geral da EDO, 3 é para a expressão da derivada dela, e agora avalio estas expressões em t igual a 0. E demando que valham respectivamente 0 e V0. Tá? Então, x de 0 é igual. Aqui tem uma constante, C1, e aqui tem C2 vezes a exponencial de 0, que vale 1. Vou colocar C2 vezes 1. Esta expressão que está aqui. Esta já era uma constante C1. E C2 deu C2 vezes a exponencial de 0, que vale 1. Tudo isso, de acordo com a nossa condição inicial, deve ser 0. Agora, a segunda condição inicial. A expressão de dx de t avaliada em 0. A tiramos daqui. Não tem esse termo. Vamos colocar dx de t avaliada em 0 igual. Esse termo não está. E este termo aqui, menos c sobre m vezes c2 vezes esta exponencial, menos c sobre m vezes
C2 vezes a exponencial em zero, que vale 1. Né? E tudo isso deve ser igualado não a zero, deve ser igualado a este valor, V0. Que V0 é a velocidade que adquire o carrinho quando se dá a pancada inicial. Então, isso deve ser igual a V0. Essas são as duas condições iniciais e a partir delas a gente vai encontrar o valor de C1 e C2. Né? Por exemplo, neste segundo caso, né, a gente já tem que C2, comecemos por este segundo, C2 é igual a menos emissão V0 dividido por C5. E simplesmente isolar C2. Aí fica um sinal menos. Agora, da primeira, a gente encontra facilmente que C1 é igual a menos C2. E aqui a gente tem C2. Portanto, C1 vai ser o que está aqui com um sinal mais. MV0 sobre C. Então, com isso sim, a gente tem a solução do PDI que a gente está querendo resolver. Né? Simplesmente vir aqui, substituir C1 e C2. Vou apagar agora a função diferencial. Portanto, logo x de t igual C1 vezes 1 é emissão V0 sobre C, mais C2, aqui tem menos emissão V0 sobre C, vezes essa função exponencial de menos C sobre MT. Essa seria a expressão. Só que para escrevê-la mais elegantemente, a gente pode colocar essa constante comum mv0 sobre c em evidência, né? Aqui vem x de t igual emissão v0 sobre c, aqui vai 1 menos a exponencial menos c sobre mt. Então, esta é a solução do PDI, né? Isso para t maior ou igual que 0. Então, isto seria número 4. Esta é a solução do problema. Tá? Então, ótimo, vocês veem que não foi difícil. Resolver a EDO foi direto. Foi encontrar o valor de R1 e R2, a gente já sabia onde substituir esse R1 e R2 e pronto. Né? Mencionei para vocês que no primeiro capítulo tinha EDOs já de primeira ordem, que eram muito mais longas de se resolverem do que estas aqui, que já tem o formato pronto, né? Tinha que se fazer substituição, dependendo disso ia aparecer integrais para serem calculadas, né? Que eventualmente teria que fazer frações parciais, alguma substituição, integração por partes, etc. E aqui já vem tudo pronto, já chega na estrutura geral, que pela teoria a gente encontrou, encaixa e está pronto, né? Muito bem, então seria bom não parar só o exercício por aí. O que o exercício pedia era isto, chegar a esta parte daqui. Mas ver, né, fazer o gráfico desta função x de t, né, versus t, e ver o que acontece, o que assim, satisfazer a curiosidade de ver, olha, este carrinho estava parado aqui, né, na frente do amortecedor, e veio alguém, deu uma martelada, e o carrinho começou a se afastar aí. E a gente gostaria de saber o que aconteceu depois desse início em que começou a se afastar. Vai lá, retorna, que movimento ele faz, né? Este dispositivo amortecedor se comporta totalmente diferente daquela mola, né? A mola, né, traduziu um movimento oscilatório e até periódico, né? Isto aqui a gente
esta solução daqui não tem nada a ver com a solução que era um movimento harmônico simples, de uma mola, né? Do carrinho. Mas então, vejamos esse gráfico. Esse tipo de função já apareceu para a gente. Já apareceu lá no primeiro capítulo, né? Quando a gente resolvia a equação diferencial para a velocidade de um paraquedista. Tá? A equação diferencial era muito similar a esta que está aqui, né? Por não dizer que era idêntica, né? Só que o contexto do que se estava vendo era outro. Tá? E nesse caso, a gente só estava interessado em encontrar a velocidade, né? A velocidade em primeira instância, mas você pode resolver achar a posição, assim como a gente fez aqui também. Tá? Também naquele caso participava o peso, né? mg, que aqui não está. Mas o tipo de função que aparecia na solução tinha esse formato, uma constante vezes 1 menos essa exponencial. Né? Então, aqui vou colocar o eixo vertical, que vai ser o eixo x de t. Aqui o eixo horizontal, que vai ser o eixo t. Aqui está t igual a 0, aqui está x de t. Tá. Então, primeiro a gente ignora esse fator mv0 sobre c e a gente só analisa essa parte. Então, eu com certeza falei nesse primeiro capítulo que você não pode esquecer de algo que se vê em cálculo 1, de como que o gráfico de uma exponencial. Seja uma exponencial de 2t, seja uma exponencial de menos t, né? Com argumento positivo ou negativo. Né? Quando a exponencial de t cresce e muito rapidamente, mais rápido que qualquer polinômio, quando t vai positivo e vai para o infinito, cresce. Quando é exponencial de menos t, dá decrescente e rapidamente gruda no eixo horizontal. Né? Dá a impressão que a função morreu rapidamente, foi para zero muito mais rápido que qualquer curva 1 sobre x quadrado, vai muitíssimo mais rápido e gruda assim. Tá? Então, sabendo esse tipo de comportamento, 1 menos esse exponencial tem o seguinte comportamento. Este sim que vai apresentar uma assíntota horizontal. Tá? O valor da assíntota horizontal é exatamente este valor que está aqui. Porque como que se obtém a assíntota horizontal? Se calcula o limite da função quando t vai para mais infinito. Né? Quando t vai para mais infinito, essa exponencial negativa vai para zero. E aqui sobrevive 1 vezes mv0 sobre c. Então, esse valor, essa constante, é a que vai aqui. mv0 sobre c. Né? E ela é uma assíntota horizontal para t indo a mais infinito. Tá? O resto do gráfico vira aqui simplesmente a variável de t igual a 0, fica 1 menos 1 dá 0, né? Começa aqui embaixo. Tá? E como que a gente conhece do gráfico da função exponencial, né? A gente sabe que o t vai dar alguma coisa assim, ó. Né? Então, é crescente e chega um momento em que ela gruda na assíntota e fica como se estivesse em cima da assíntota. A gente já vê que a curva já é horizontal, né? A discrepância entre a assíntota e a curva a gente já nem consegue enxergar. É uma coisa tão ínfima, 0,00008, assim, com 8 casas decimais. E quanto mais a gente aumentar, cada vez é minúsculo, que é tão minúsculo que a gente não consegue distinguir isso na hora de fazer o gráfico. Uma coisa que gruda assim. Né? Esse é o comportamento. Então, isso está representando x e t, a nossa solução do problema, né? Que representa como varia a posição do carrinho que está sujeito com um amortecedor
deram a pancada nele, então ele começou a partir de x igual a 0, tac, né? E foi avançando, foi se afastando de x igual a 0, e a gente queria saber, a primeira parte que o carrinho se afastaria, a gente queria, isso já sabíamos, mas queríamos saber mais detalhes, será que vai chegar lá, vai retornar, vai fazer o quê? Né? Bom, o que a gente vê aqui é que o carrito continua eternamente se afastando, ele nunca retorna. Para retornar significa que teria que fazer uma ida, uma subida e uma diminuída aqui. No caso do carro segurado pela mola, vai lá, desce, vai coisa assim. Aqui não, continua sempre subindo e tende a ficar nessa posição parado para todo t. Nessa posição que vale m vezes 0 sobre c. Né? Ou seja, o carrinho começou aqui, deu uma pancada, né? Vou fazer o gráfico aqui, né? Inicialmente o carrinho está aqui, ó. Inicialmente está aí em x igual a 0, foi dada a pancada, que atribuiu a ele uma velocidade v0, ele veio se afastando, aqui diz que vai crescendo a distância, mas que não chega a superar esse valor mv0 sobre c, e aliás, chega a ficar grudado nesse valor. Olha, e a partir daqui, mais ou menos neste gráfico em diante, para a gente já se vê como que já chegou nesse valor e como que ficasse constante, né? Com o valor x de t constante, como se estivesse parado, né? Então, é como que ele aumentou até uma certa posição dada por aqui, estou fazendo aqui tudo tracejado, onde o valor desta posição aqui é esse valor mv0 sobre c. Então ele veio com um impulso forte e gradualmente diminuiu a velocidade até que praticamente chegou aí e ficou parado. Isso é o que a gente vê na prática. Chegou até aí. Não houve nenhuma oscilação, né? Dessa forma funciona o amortecedor. Breca o carrinho. O carrinho tinha velocidade, tinha uma certa energia, né? Foi dada uma energia para ele, vai lá e o amortecedor começa a sugar essa energia até que finalmente termina sugando toda a energia e o carrinho acaba parado de novo. O detalhe é que acaba parado em outro lugar, né? Então deu uma martelada e conseguiu chegar até uma certa distância e aí parou, né? E quando para, a gente sabe que a força do amortecedor, né, se o carrinho está parado, vale 0 e bom, fica aí para o resto da vida, né? Então é um comportamento muito diferente mesmo ao que acontece na situação em que tiver um carrinho, uma mola segurando o carrinho. Então, isso é legal ter visto essas duas situações. Primeiro, da mola segurando o carro, que deixa o carrinho aqui segurando, oscilando eternamente. Por outro lado, esta outra situação em que tem um amortecedor segurando o carro, em que o breca. Depois de alguns momentos, em teoria é um tempo infinito, mas na prática é um tempo finito, né? Que para todos os efeitos experimentais, de medir, né, de fazer qualquer medição, ninguém consegue ver alguma diferença entre a assíntota e a própria curva, né? Então na prática se vê como que depois de alguns instantes, né, parou. Isso é o que se vê. Então agora a pergunta de interesse é o que vem no terceiro exemplo. O que vai acontecer, né, se a gente tiver o carrinho segurado simultaneamente pelo amortecedor e pela mola? Né? Porque aí se juntam duas forças que se comportam diferentes, né? A mola, né, tende a dar um movimento no carrinho que é oscilatório, periódico, a mola sozinha, e o amortecedor vai dar um movimento que breca e que para esse carrinho. O que vai acontecer quando os dois estiverem juntos? Né? Isso que a gente vai ver neste terceiro exemplo.
Este vai ser o sistema de amortecimento. Né? Vou colocar aqui carro de massa M segurado por uma mola e um amortecedor. Então, nosso desenho é muito similar aos anteriores. Né? Aqui. O detalhe vem que agora temos dois dispositivos aqui. Vou fazer primeiro o pistão, o amortecedor aqui. Aqui vou colocar o êmbolo. Depois aqui vem a mola, ela aqui esticada. A massa com as rodinhas, né? Então, a mola vem caracterizada pela constante K de elasticidade, uma constante K conhecida. Né? E o amortecedor por uma constante C conhecida. Temos dois dispositivos agindo paralelamente. Muito bem, e de novo, a situação é medir x, né? Determinarmos x igual x de t. Esse é o objetivo. Também, para formular o problema completo, tenho que especificar condições iniciais. Posição em t igual a 0 e velocidade em t igual a 0. Então aqui eu vou retornar mesmo às condições iniciais que a gente usou lá no primeiro exemplo, quando era somente a mola, né, que foram que eu tirei o carrinho da posição de equilíbrio x igual a 0 e eu coloquei em alguma posição x0. E soltei ele a partir do equilíbrio. Tá? Desta vez, ele de novo vai começar, aí a gente vê se vai oscilar, o que vai acontecer, mas vai se movimentar. Vou utilizar essas mesmas condições iniciais. Tá? Então, escrevamos aqui. Condições iniciais. Então, a primeira é, quando t igual a 0, x em t igual a 0 vai ser um valor x0 positivo. O que significaria escolher x0 negativo? Significaria que em vez de ter colocado o carrinho à direita da posição de equilíbrio, eu coloco ele à esquerda. E é possível fazer isso? Claro que é possível. Mas se eu coloco ele à esquerda, significa que vai começar com uma situação em que a mola está comprimida. Então a mola está comprimida e nessa situação a mola já está empurrando o carro, em vez de estar segurando. Né? Se eu colocar aqui. Né? Então isso também é permitido. Então só por escolha que eu escolhi x0 positivo, mas pode ser escolhido negativo também. Essa é uma condição. E a outra, aqui fala sobre a velocidade inicial de x de t. No momento inicial, t igual a 0, e a gente coloca que vale 0, ou seja, que está em repouso. Né? Ou seja, que corresponde que eu peguei aqui o carrinho na posição x igual a 0 de equilíbrio, puxei, me deu um trabalho, tive que realizar um trabalho para colocar ele numa posição diferente da posição de equilíbrio, x0, e parei lá e soltei. E o carrinho, por que vai começar a oscilar? Não por causa do amortecedor, porque o amortecedor, se o carro está parado, a força que está agindo nele de parte do amortecedor, nesse momento vale 0. Né? Porque a força é proporcional à velocidade. Né? Se o carro estiver com velocidade 0, o amortecedor não está agindo nesse momento. Mas o carro vai começar a se movimentar, sim, por causa da força da mola. Essa força não é 0, essa força é proporcional
ao afastamento, que é x0. Então o carro não vai ficar parado não, ele vai começar aqui a tentar oscilar. Aí que a gente tem que ver se vai ficar oscilando aqui, se só vai vir para cá, etc. Aí a gente tem que fazer. Não é tão óbvio predizer o que vai fazer, né? A gente tem algumas expectativas pelo que a gente viu antes. Somente com a mola e somente com o amortecedor. Mas com os dois juntos, a gente vai ter que ver mais detalhes, ter que ir aos detalhes da resolução da DO para saber o que vai acontecer. Muito bem, vamos lá. Então a gente já sabe como atacar este problema, com um problema de mecânica, né? Forças, né? Então fazemos o diagrama de forças. E a partir do diagrama de forças, a gente preenche o que vai na segunda lei de Newton e daí vai aparecer a nossa equação diferencial. Então, diagrama de forças. Então, idealizamos o corpo, o carrinho, como um ponto. Então, do jeito que eu coloquei ele aqui, tanto a mola quanto o amortecedor estão puxando eles para a esquerda. Então vai ter duas forças. Uma aqui e outra aqui, não tem por que ser do mesmo tamanho. Vou colocar aqui em cima a força da mola, que é Kx, lei de Hooke. E outra é a força do amortecedor, que é C vezes V, a velocidade. C vezes V. Não tenho que colocar aqui sinais, porque já coloquei aqui que a direção desta força é contrária ao eixo positivo, tá? Das duas. E, mais uma vez, a gente está trabalhando numa situação idealizada em que não há atrito com o ar, não há atrito com o piso, tudo isso está ausente. Né? E também, mais uma vez, a gente sabe que há outras duas forças que estão participando aqui, que estão balanceadas, em que eu só coloco aqui de forma tracejada a normal do piso e o peso, né, do carro, que as duas estão balanceadas, uma é igual à outra, o que vai estar implicando que o carrinho aqui simplesmente se desloca em forma horizontal, sem se deslocar em nada verticalmente. Muito bem, então, segunda lei de Newton. Somatório de todas as forças que estão agindo ao longo do eixo X é igual à massa do carrinho vezes a aceleração instantânea componente X. Então, a diferença dos dois casos anteriores, neste caso aqui vão participar duas forças. Nos dois casos anteriores, a mola e o amortecedor, aqui só tinha uma única força, desta vez vão participar duas. Então aqui vamos ter menos CV, que é dx dt, menos kx. E tudo isso igual a massa vezes a aceleração instantânea, que é a segunda derivada da posição do carrinho com respeito a t. E essa é a equação diferencial. Eu posso ajeitar ela, agrupar os termos de um lado, dividir pelo m, como é costume, etc. Mas essa já é a equação diferencial de segunda ordem. Depois de arrumar os termos e tudo, dá para ver que uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes, daquelas que a gente consegue resolver rapidamente. Não há nenhuma integral complicada, nem nada, a gente já sabe a cara que tem as soluções, né? Só vai depender de qual dos três casos de solução de uma equação de segundo grau vai surgir. Só depende disso. Então, bom, arrumemos aqui. Vou colocar aqui m, segunda derivada, né, mais c, primeira derivada, mais kx igual a zero. Tá? E por convenção, vou dividir aí por n, não é obrigação, como eu falei para vocês. Tá?
também, mais uma vez, vou guardar em algum canto, aqui em cima, as condições iniciais, tá? X em t igual a 0 é x0, positivo. E a outra condição, que é a velocidade de x de t no momento inicial igual a 0. Então vou apagar aqui. Então, dos três exemplos, né, que a gente está vendo neste item da aplicação, né, esse que estamos considerando agora, né, é o mais completo. Né? Está participando a força da mola, está participando o amortecedor. E quando a gente estiver resolvendo isso, vocês vão ver que vão aparecer todas as possibilidades que a gente considerou. Tá? Quando a gente resolveu uma EDO linear homogênea de segunda ordem de coeficientes constantes. Tá? Essa é a EDO. Coloquemos, tá? Sei lá. Olha, vou deixar desse jeito, eu nem vou dividir pelo E. Tá? Para que fique claro que não é nenhuma obrigação fazer isso. Né? Então, esta seria a EDO. De novo, como um novo exercício, começo a numeração de novo aqui, coloco a equação 1 aqui. Então, esta seria a EDO linear, homogênea, porque tem um 0 do lado direito, homogênea, e também, além de todas essas coisas boas notícias, de coeficientes constantes, que é o que, nossa, fecha o presente. Se for coeficientes constantes, significa que a gente não precisa ter nenhuma dica para encontrar uma solução, não precisamos chutar, tentar nada. Tá tudo, você sabe tudo a partir de 0. Então, como eu falei para você na aula anterior, a gente não pode pedir mais do que isso, né? Na hora de resolver um problema aplicado de EDO, que apareça aí uma EDO linear, homogênea e coeficientes constantes. Problema facílimo de se resolver. Muito bem, então, começamos. Equação característica, né? Equação característica associada. 2 pontos. É vir aqui na EDO, trocar cada derivada por uma potência de R, então aqui vai aparecer um mr² mais cr mais k vezes 1. Esse 1 seria um r elevado a 0. Então é mr² mais cr mais k igual a 0. Bom, e aqui neste caso, como m, c e k são valores positivos, né, mas que não foram especificados, né, para encontrarmos as duas raízes, temos que utilizar a fórmula da solução da equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né? Então daqui vem que R é igual a menos D, que seria C, mais menos raiz de D² menos 4AC, né? KM. Tudo isto dividido por 2A, 2N. Para ser mais claro ainda, vou colocar aqui R1 e vou colocar aqui R2. O R1 vai ser o caso em que considero o sinal mais. Então tem menos C mais raiz de C² menos 4KM. Tudo isso dividido por 2M. E o segundo caso vai ser menos C menos raiz quadrada de C² menos 4KM. Tudo isto dividido por 2M. Ok? Essas são as duas raízes. Né? Muito bem. Agora então, bom, em qual caso a gente está? Né? Caso em que as raízes são reais e diferentes, casos em que as raízes
são reais, mas coincidem, estão repetidas, ou o caso em que as raízes são complexas, conjugadas. Bom, o discriminante, o delta, é isso que está aqui, c ao quadrado menos 4km. Dependendo desse esse delta for positivo, zero ou negativo, vai ser cada um desses três casos, né? Então, significa que a priori, né, o comportamento, como vai ser que vai evoluir, né, este sistema de amortecimento, né? Tem o carrinho celular com o sistema de amortecimento. A gente não sabe bem a priori como que vai acontecer. Vai depender especificamente do valor de K, C e M, porque dependendo dos valores que eles tiverem, aqui às vezes isto pode ser positivo, às vezes pode ser identicamente zero, teria que ser uma coincidência muito grande para que o K e o M multiplicado por 4 cause certinho no C ao quadrado e dê zero, mas podemos considerar essa possibilidade. E outra possibilidade em que este delta, este discriminante daqui, seja negativo. Né? Mas então temos que considerar todos os casos. Bom, certo? E para cada um desses casos vamos ter a solução. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu guardo em algum lugar nossa EDO. Não vou usar ela mais, tá? Porque, mas para não... mais c de x dt mais kx igual a zero. Então, vou meter ela aqui, né? E é a nossa equação 1, né? Tá, muito bem. Bom, então vamos ter que considerar casos, estudar caso a caso. Caso em que o discriminante seja positivo, que o discriminante delta seja zero, caso em que o discriminante delta seja negativo. Né? Então, coloquemos aqui solução geral. Não, vou colocar solução da EDO e vou utilizar os dados iniciais. Solução do PDI para cada um dos seguintes três casos. O primeiro deles, o caso em que isso seja positivo. C ao quadrado menos 4km seja positivo. Se as constantes K, a massa e a constante do amortecedor forem tais que se satisfizer esse requisito, né? Então, nesse caso, o delta é positivo e há duas raízes, reais e diferentes. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, vejamos, as duas raízes estão escritas aqui, né? É claríssimo, simplesmente por inspeção, dá para ver que a segunda raiz, tem um sinal menos aqui, outro menos aqui, a segunda raiz vai ser negativa. Né? Tá? Que as duas são diferentes, isso também se sabe, porque o que está nessa raiz quadrada é diferente de zero, então no caso tem algo a mais e algo a menos, são diferentes. Mas o que eu quero ver agora é uma coisa que não tão óbvia para R1. Para R2 é direta, é imediata. Para R2 é imediato ver que R2 é negativa. Para R1 não é tão direto saber se é positiva ou negativa, porque começa aqui com um sinal menos e aqui logo tem um sinal mais. Então vai depender se em módulo o que está aqui, essa raiz quadrada, supera ou não a este valor C em módulo, né? O módulo de C em C. Né? Então vai depender disso. Mas se a gente agora olhar com um pouquinho maior atenção, vejam que a raiz quadrada, tá? Se eu apagar esse termo 4km, que é positivo, né? Se eu apagar ele,
deixar somente c ao quadrado. Se tiver dentro dessa raiz quadrada somente o termo c ao quadrado, a raiz de c ao quadrado é c. E aí, menos c mais c corta. Dá zero. Nesse caso. Né? Então, nesse caso, seria exatamente igual em módulo este primeiro termo e o segundo, se não estiverem presentes estes termos. Mas por causa de aparecer c ao quadrado menos algum número positivo aí, significa que o que está aqui dentro da raiz quadrada é um pouco menor do que c ao quadrado. Não é c ao quadrado, é um pouco menor. Então, a raiz quadrada disto é um pouco menor do que c. Então, este número é um pouco menor do que c. E se este termo aqui é menos c, eu estou aqui somando um número que é um pouco menor do que c. Por dar um exemplo, c sobre 2. C meios é menor. Menos c. Mais c meios vai dar menos c meios, vai dar um número negativo. Bom, o resumo da história. Isto daqui é sempre negativo. É sempre negativo se estivermos trabalhando nessa situação em que o delta é positivo. Então, neste caso daqui, temos R1 e R2 são reais, diferentes e negativas. As duas raízes. E eu vou utilizar essa informação, sim. Tá? Vou utilizar essa informação. Não vou trabalhar com a fórmula feia que tem para cada um deles e colocar dentro da exponencial. Simplesmente vou citar a exponencial elevado a R1t, exponencial elevado a R2t, onde eu sei que se eu precisar do valor numérico, venho nesta forma, substituo com uma calculadora e aí coloco. Né? Então, nossa solução é x de t é C1 vezes exponencial de R1t mais C2 vezes exponencial de R2t. Tá? Essa é a solução. Isso simplesmente da teoria das EDOs lineares homogêneas de coeficientes constantes, né? Que a gente já sabia. O caso em que as raízes são diferentes e reais, esta é a solução. Né? Então, de esse R1 e esse R2 é para substituir essas expressões. Tá? Mas, vejam, há uma coisa importante, que este R1 e este R2 são negativos. Tá? Então, essa é uma parte importante. E por que influi isso? Porque se eu sei que este R1 e R2 são negativos, pensemos, menos 2, menos 3 aqui, né? Tem o exponencial de menos 2t aqui exponencial de menos 3t. Está dizendo que quando t for grande, for para o infinito, uma exponencial de menos 2t, né, quando vai para o infinito, decai, vai para zero. E a outra exponencial que também possui expoente negativo, menos 3t, também decai. Estas duas exponenciais decaem quando para zero, quando t é muito grande, quando t vai para o infinito. Nesse momento, eu estou usando essa informação de que as duas exponenciais, o R1 e o R2, são negativos. Se porventura, por exemplo, este R1 tivesse dado um número positivo, significa que a parte com o R2 morre, vai para zero, mas esta outra cresce e vai para o infinito. E claro que tem uma implicância muito forte no movimento deste sistema, né? Deste sistema que tem o carrinho segurado pela mola de amortecedor, está dizendo que a função, depois de um tempo longo, vai para o infinito, foge para o infinito. E tudo aqui, levando em conta que o valor do R1 e do R2 são negativos, nos está dizendo não. Quando o tempo vai para o infinito, este carrinho vai tender a ficar na posição x igual a zero. E olha que ainda não determinei o valor do C1 e do C2, mas isso já é algo que a gente já sabe. Né? Vou sim colocar quanto é o valor do C1 e do C2. Vou colocar sim, mas já está dizendo então que em T muito longo, este carrinho vai voltar para a posição de equilíbrio e vai ficar parado aí. Tá? Bom, utilizando as condições iniciais, não quero agora fazer em todo o detalhe, vou dar simplesmente a resposta, tá? Utilizando
condições iniciais, vem que, e eu caracterizei aqui as condições iniciais, x em 0 vale x0 e dx dt em 0 vale 0. Tá? Olha, o que a gente tem neste caso é que C1 tem que fazer umas continhas aqui, então não vem imediato, tá? Vem dado por menos R2 x0 sobre R1 menos R2. E por outro lado, a constante C2, né, é parecido, mas é R1 vezes x0 dividido por R1 menos R2. É isso aí. Essas são as constantes C1 e C2. Então vou escrever aqui quanto que fica, como que fica escrito com as constantes, né? X de t, né, vai dar para colocar a evidência o x0 dividido por R1 menos R2, abro uma chave, então aqui tem R1 exponencial de R2t menos R2 exponencial de R1t. Essa é a fórmula onde, se a gente quiser colocar todos os detalhes, a gente tem a fórmula do R1 e do R2, onde aparece aquela raiz quadrada e tudo isso. Né? Mas a gente já tem essa fórmula, né? A gente guarda a fórmula simplesmente para a hora em que fornecessem dados numéricos para K, para M e para a constante C. Tá? Mas então esta é a fórmula. Tá? T maior ou igual do que 0. E eu aproveito aqui de dar a informação de como é que é o gráfico desta função. Isso não é para nada óbvio. A única coisa que ficava clara, né, deste gráfico é que quando t vai para o infinito, esta função vai para 0. Se essa função vai para 0 e infinito, a gente não sabe que coisa acontece antes, se oscila até ir para 0. Lá longe, um tempo suficientemente grande, está em 0. Então significa que lá tem uma assíntota horizontal. Né? Mas e o que acontece antes? Na verdade, isso só se pode fazer, aqui não tem uma exponencial sozinha, tem uma diferença de exponenciais, então não tem outra de que utilizar as técnicas de cálculo 1, considerar a função, a derivada dela, ver onde essa derivada é positiva, negativa, eventualmente zero, né? Também a segunda derivada, que vai ajudar a saber intervalos onde a função é côncava ou é convexa, esse tipo de coisas. Com essas informações da primeira, segunda derivada, fazendo umas tabelinhas, né? Tudo isso, a gente pode fazer um gráfico caprichado sim. Tá? E a resposta que se obtém, tá? O gráfico no final acaba não sendo muito complicado, não, mas depois de fazer a análise, né? Aqui. X, aqui está T, aqui está um ponto de onde começa, que não é nenhuma assíntota horizontal, tá? Só estou colocando ele como ponto de referência, né? O valor da função aqui é x0 mesmo. Né? Vocês podem confirmar que se eu avaliar esta função que está aqui em t igual a 0, exponencial de 0 vale 1, esta outra exponencial de 0 também vale 1, aqui vem R1 menos R2. Corta o R1 menos R2 aqui e fica x0.
E tinha que acontecer isso, que em t igual a 0, o valor de x tinha que ser x0, porque essa é uma das condições iniciais, né? Analogamente também você pode confirmar que se calcular aqui a derivada, são derivadas sempre desses exponenciais, etc., né? E depois calcular a expressão resultante, quando t igual a 0, vai dar que essa derivada vale 0. Né? Então, o gráfico da função acaba sendo uma coisa assim, ó. Começa aqui sendo um ponto de máximo. Ali, depois muda a concavidade e depois aí gruda no eixo horizontal. Né? Simplesmente é isso. E aí depois gruda. Né? E aqui também tem um comportamento exponencial desse que não demora muito a curva em grudar, em encostar em cima do eixo horizontal. Em teoria, isso só acontece num tempo infinitamente grande. Mas as exponenciais, como já falei mais de uma vez, rapidamente grudam aí, né? De forma que, pelo menos visivelmente, né, para todos os veitos visíveis, a gente não consegue distinguir mais entre o próprio eixo horizontal e a própria curva. Acaba ficando em cima, a gente não distingue a separação entre um e outro. Muito bem, e também, bom, a gente se pode dar o luxo, sim, de fornecer algum detalhe. Por exemplo, aqui a curva inicialmente é côncava, e aqui é convexa, e o ponto de inflexão, né, onde ela muda de côncava para convexa, né, vem dado por 1 sobre R2 menos R1 vezes o logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Você pode determinar esse ponto. Como que se determina esse ponto de inflexão? Se calcula a primeira, a segunda derivada e se vê onde essa segunda derivada muda de sinal, onde ela vale 0, na verdade. Então, se você calcular a segunda derivada e demanda onde ela vale 0, se encontra que o valor de t nesse ponto é esse que está ali. Né? E avaliando nele, aí a gente avalia o valor de x. Né? Mas o gráfico se comporta desse jeito. Tá? E então, pensemos agora então na nossa situação em que temos o carrinho sujeito com uma mola e um amortecedor. Tiramos ele da posição de equilíbrio a uma posição x0 e o soltamos. Né? Então a gente sabia que o carrinho seria trazido aqui para o setor do ponto de equilíbrio, mas a gente não sabia se começaria a oscilar. A gente já tinha visto, por causa do formato da solução, que teria que vir para 0, mas pode ser que venha para 0 depois de oscilar várias vezes, sei lá, ou pode dar uma oscilada e depois para, aí é só vendo o detalhe da solução, né? Entrar no detalhe dessa curva. Bom, e o que a gente encontrou aqui? Que ele tem x0 e começa a se aproximar, sim, de x igual a 0, né? Então, começa a recuar na direção de x igual a 0, mas na verdade faz só isso, vir de x igual a x0 para x igual a 0 e depois para aí, né? Isso se parece muito àquele comportamento quando tinha, se parece, tá? Quando tinha o amortecedor. O amortecedor porque se deslocava uma distância finita e depois parava. Neste caso, essa distância vale x0. E depois disso, ele para. Nem sequer passa para o outro lado. Né? Aqui está x igual a 0, este é o ponto de equilíbrio, a gente esticou ele para a direita. Então, solta ele e ele vem gradualmente, assim, se aproxima, vem gradualmente e vai parando, assim. Demora um tempo infinito, mas na prática a gente observa que depois de alguns instantes ele já chegou aí e ficou parado. Não passou para o outro lado, né? Então, esse é o primeiro caso. Então, mais uma analisada. Esse caso acontece quando c ao quadrado é maior do que 4km. Então, o que é C e o que é Km? Bom, M é a massa do carrinho, tá? Tudo bem, o carrinho já tem sua própria massa. Mas os dispositivos que a gente coloca no carrinho, a mola de constante elasticidade K e o amortecedor de constante C,
a gente os escolhe. A gente escolhe se uma mola muito rígida ou não, ou se for mais flácida, né? E o amortecedor bastante tenso, forte, ou mais leve, mais suave. Então, o valor do K e do C é uma coisa que a gente regula. Então, o que diz isso daqui é que se o valor do K, né, está multiplicado por M, mas se vocês quiserem, né, não for muito grande com relação ao valor do C, né, com relação a C ao quadrado, tudo bem? Né? Mas comparativamente, então, é como dizer que a gente colocou um amortecedor bastante sólido, mas uma mola fraquinha, não muito dura, não muito rígida, com um K que é baixinho, de tal forma que esta combinação C ao quadrado menos 4km ficou positiva. Se for esse o caso, o que está dizendo é que vai predominar no movimento do carrinho, que a gente está vendo aqui, o comportamento do amortecedor, o que a gente já tinha visto no exemplo anterior. Lembra? Aquela coisa que começava numa posição, ia para outra e parava. Fazia só isso. Este comportamento nos faz lembrar, não é idêntico, não é exatamente a mesma curva, não é, tá? Outra era uma curva para cima e não tinha essa coisa de ponto de inflexão, essa parte não tinha. Mas o que tinha em comum é que começava num valor, uma posição x dada e terminava numa outra, num tempo que em teoria é infinito, mas que na prática são alguns instantes depois. Então, uma posição, depois vai para outra e fica parado. Aqui também acontece isso. Então, de alguma forma, ou como a gente interpreta essa situação como que está sendo mais importante a presença do amortecedor do que a presença da mola. Não que não interfira, interfere sim, né? Mas se a presença da mola tivesse sido mais forte, né, vai chegar um momento em que é mais forte de tal forma que este tema aqui seja maior do que este outro, a gente vai ver que aí o carro vai apresentar oscilações, sim. E aí a gente vai se lembrar, olha, o carro está oscilando. Isso vai lembrar ao caso em que somente tinha uma mola, né? Mas neste caso aqui não. Neste caso é mais forte o efeito do amortecedor. Muito bem, esse foi o primeiro dos casos em que as raízes da equação característica são diferentes. Vamos para o segundo caso. Segundo caso aqui. Isso aqui é exatamente igual a zero. Então, neste caso, as raízes são iguais. São reais, tá? Sim. É iguais. Né? Mas, que é importante saber, são positivas ou negativas? Né? Para isso a gente teria que ir de novo na fórmula que eu escrevi para vocês. Né? Eu teria que ir de novo na fórmula. A fórmula era, lembra, o R1 e o R2, R igual menos C mais menos raiz de C ao quadrado menos 4km. Dividido isso tudo por 2m. Então, neste caso que estamos considerando agora, o delta discriminante vale zero e fica simplesmente, são iguais, né? O valor delas é R igual menos C sobre 2m. Né? Claramente é negativo. R igual menos C sobre 2m. Então, são raízes repetidas. Bom, na nossa teoria já das EDOs lineares homogêneas e coeficientes constantes, a gente já pode ir lá e colocar, substituir qual é a solução geral. Então, x de t vai ser um C1 exponencial de menos C sobre 2mt, mais um C2, quando as raízes eram repetidas, aqui aparecia um t multiplicando a exponencial, t menos c sobre 2mt. Essa é a solução geral da EDO. Né? Tenho que encontrar o C1 e o C2 utilizando as condições iniciais. Vou fazer isso sem dar todo o detalhe, vou colocar já, mas também, antes de fazer essa conta aqui também, você pode analisar o que acontece para o tempo indo para o infinito, tempo muito grande. Essa exponencial que está sozinha aqui,
né? A gente já sabe que ela vai para zero, decai rapidamente para zero. Aqui tem esta exponencial